E o Instituto de Pesquisa Quest fez uma nova pesquisa onde mostra que a popularidade do Lula caiu. Isso me chama a atenção porque, diferentemente do tempo do Bolsonaro, onde boa parte da imprensa fazia militância de oposição ao governo e muitas vezes se utilizavam do mas para piorar uma notícia que era positiva, por exemplo, PIB do Brasil melhora, mas não sei o que lá recua. Vocês lembram muito bem dessa época, né? Do despiora, para não falar que algo melhorou nos tempos de Bolsonaro, teve jornalista colocando despiora. Então a gente via muita pirueta intelectual para atacar o governo Bolsonaro. Até quando a notícia era positiva. O mas era utilizado para diminuir a importância do aspecto positivo da notícia. No governo Lula, a militância já é o contrário. Então, por exemplo, PIB recua, mas expectativa é de melhora, sabe? Então o mas é utilizado para melhorar uma notícia, uma informação negativa. Tá ruim, mas a perspectiva é piorar. Fora que nos tempos de Bolsonaro, todas as previsões eram extremamente pessimistas e ao longo do tempo iam melhorando as projeções. O próprio Paulo Guedes vivia dizendo, vocês vão quebrar a cara, vocês estão muito pessimistas. Aí a realidade se impunha e as previsões tinham que ser melhoradas. Com o governo Lula já é o contrário. Várias previsões são otimistas e aí a realidade vai se impondo, vão corrigindo para baixo. Então, a despeito disso tudo, dessa máquina que é a imprensa e que ainda tem uma certa influência, muito menos do que no passado, é verdade, mas a soma de todas elas ainda influencia muita gente. Mesmo assim, com passadas de pano, com um mas para melhorar uma notícia negativa, houve uma queda da popularidade do Lula. Além disso, eu também já não confio muito nos institutos de pesquisa no Brasil. Por quê? Na minha humilde opinião, a maioria é enviesada para a esquerda. E na minha interpretação, na minha modestíssima opinião, a Quest tem um viés para a esquerda. Então, se às vezes fala que caiu, que a aprovação está em X%, eu tendo a achar que é menor do que eles estão falando. E quando eles falam, a reprovação está em Y%, eu também tendo a achar que é maior do que eles estão falando. Isso aqui é só uma opinião, tá? Não tenho provas de nada. É só um feeling meu, um sentimento. Indo aqui para analisar essa pesquisa Quest. Manchete do Estadão. Aprovação de Lula recua e passa para 54%. Economia e viagens são pontos negativos. Então vamos destrinchar um pouco mais. Uma nova pesquisa de avaliação indicou que a aprovação do Lula recuou, sendo a expectativa dos eleitores sobre a situação econômica e o excesso de viagens feitas pelo chefe do executivo. Viagens para o exterior, que realmente o Lula... Aliás, isso é uma marca registrada. Eu lembro que quando o FHC era presidente, o Lula e o PT viviam criticando que ele só viajava. Aí o Lula, já no primeiro mandato, já quebrou os recordes do Fernando Henrique em termos de viagem. Então é aquela famosa hipocrisia. É aquele chilique bem seletivo e bem hipócrita. Os outros não podem nada. Eles podem tudo daquilo que eles criticavam. Segundo a Quest, a aprovação do trabalho feito pelo chefe do executivo, que era de 60%, passou para 54% neste mês de outubro. Tá? Dado as minhas desconfianças com os institutos, né, eu tendo a achar que esse número seja já inferior a 50%, tá? Mas é que é uma mera opinião minha. Seguindo, outros 42% dos respondentes desaprovam o mandato de Lula, o que representa um crescimento de 7 pontos percentuais em relação ao indicador registrado na pesquisa anterior, que foi de 35%. Não sabem ou não quiseram responder, 4%. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre os dias 19 e 22. Bom, pegando aqui o gráfico, né, em fevereiro, onde começaram as aferições, se a gente notar, a desaprovação foi crescendo, tá? Aqui chegou até a ter uma quedinha, mas nunca chegou ao patamar de 28. Então, só para vocês verem o número. Em fevereiro, de acordo com a Quest, 28% desaprovavam o governo Lula. Em abril foi para 42%, uma subida expressiva. Depois, em junho, caiu para 40%, mas ainda bem acima dos 28% iniciais. Aí depois caiu para 35%, mas ainda bem acima do inicial. E agora foi para 42%. Tá? Então a desaprovação está oscilando, mas na média da oscilação vem subindo. E se vocês notarem, os indecisos, os que não responderam, os indecisos, foi só caindo. Então qual que é a leitura que a gente faz? Uma das leituras, né? Aquelas pessoas que estavam na dúvida, né, que se o governo estava indo bem ou não, foi diminuindo e foi entrando para a conta da desaprovação.
Então, aqueles que ainda estavam hesitantes, não sabiam responder, estavam na dúvida, esse número foi caindo e foi aumentando, ele foi migrando para os percentuais de desaprovação. Então, as pessoas estão cada vez mais tendo menos dúvida em relação à tragédia que é esse governo do Lula. Tá? Então, pode ver que aqui, ó, baixou demais. Começou com 16% de pessoas que não responderam, que não sabiam, né, estavam na dúvida, e agora está em 4%. Tá? Então teve uma queda de 12 pontos. Se a gente pegar a pesquisa quando iniciou, eram 28 de desaprovação e agora 42 de desaprovação. Se a gente pegar os 12 em queda e colocar aqui, 28 mais 12 dá 40. Então é como se esses 12 pontos, né, dos que estavam na dúvida não estão mais, migraram totalmente para o desaprovado e ainda caiu um pouco aqui de gente que estava aprovando e que agora passou a desaprovar. Então isso é uma leitura importante, dado esse contexto, onde a gente tem uma imprensa passadora de pano ao extremo. Tudo aquilo que a imprensa atacava desonestamente o Bolsonaro, agora eles passam pano. Até nesse conflito do Hamas. Sabe? É uma passada de pano atrás da outra. Economia não vai bem, as viagens em excesso do Lula. Mesmo com tudo, a despeito de todas essas passadas de pano, a população está percebendo que o Brasil vem piorando. Com relação ao otimismo na economia, recuou de 59 para 50 pontos, uma queda de quase 10%, é uma queda brusca. O otimismo sobre a situação econômica do país também sofreu uma queda. Segundo a Quest, perguntado sobre a expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, 50% afirmam que a tendência é melhorar. Antes era 59%. Tá? Então metade do povo já não está mais achando que vai melhorar. No levantamento de agosto, 59% tinham expectativas positivas. Né? Então recuo aí de 9 pontos, quase 10 pontos. Outros 28% afirmaram que a tendência era de uma piora, um crescimento de 6 pontos comparado ao levantamento feito em agosto. Para 18%, a economia deve ficar do mesmo jeito em que está atualmente, e 4% não souberam ou não quiseram responder. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco esses 4% vão compor o percentual daqueles que já não estão mais acreditando na economia. 60% acham que o Lula se dedica mais do que devia à agenda internacional. Ainda mais que quando estava tendo catástrofes naturais aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, o Lula nem foi, mas vamos entrar aqui. A Quest perguntou aos eleitores se o presidente se dedicava mais do que devia à agenda internacional. Para 66% dos respondentes, sim. Outros 27% afirmaram que não acreditam que Lula está se excedendo na atenção aos temas globais. Então, minoria esmagadora. Outros 13% não souberam ou não quiseram responder. Ou seja, ainda tem margem para piorar esse indicador do Lula, porque via de regra, na minha leitura, os que ficam na dúvida com o tempo, a realidade vai se impondo e eles vão deixando de ter dúvida dos malefícios do governo. Perguntados sobre a quantidade de viagens feitas pelo presidente, 55% dos eleitores disseram que o volume é excessivo, enquanto 37% consideraram adequado o número de agendas externas. Um levantamento feito pelo Estadão em setembro mostrou que, nos primeiros 7 meses do governo, Lula passou cerca de 1 mês e meio, 46 dias, em viagens internacionais. As visitas de Estado custaram ao erário 27 milhões. Aliás, ele e a Janja, né, formam um casal perfeito. Adoram hotéis caríssimos, diárias caríssimas. Diferentemente do Bolsonaro, que era muito mais econômico para os cofres públicos. Segundo o Planalto, as viagens renderam um retorno direto e indireto de 115 bilhões. Bom, a ver, né? Isso aqui é o que eles dizem. Nos 25 dias seguintes aos ciclones extratropicais que atingiram o Rio Grande do Sul em setembro, o presidente Lula fez 2 viagens ao exterior e 58 agendas em Brasília e não visitou o estado afetado pelos desastres naturais. Cara, é bizarro demais. A insensibilidade dele é inexplicável, inexplicável. Segundo a nova pesquisa Quest, 47% dos respondentes classificaram a ajuda do governo federal na região como insuficiente, enquanto 35%, 1/3 apenas, né, consideraram a atuação do Planalto como adequada. 18% não souberam responder. Ou seja, tem margem para piorar muito também esse indicador. A maioria dos brasileiros acha que o Brasil deveria classificar o Hamas como terrorista. Bom, isso é uma obviedade. Isso é uma obviedade. O Lula tem muita dificuldade. Quando critica o Hamas, ataca Israel por estar respondendo aos ataques que recebeu. Então, quando ele consegue fazer uma microcrítica, vem uma baita de uma crítica para Israel. Aí fala que é genocida, etc. Né? Então, assim, é uma coisa assim impressionante, impressionante. Bom, pessoal, esse é o resumão da pesquisa Quest.
tá? Então, né, de novo, não fosse a imprensa ser quase que uma espécie de assessoria de imprensa do governo, utilizar o MAS para aliviar notícias negativas, esses números seriam, na minha leitura, ainda pior. Aliás, seriam muito piores. Porque ainda, dado a tragédia que a esquerda, numa gestão, principalmente na América Latina, eu ainda acho que esses números ainda estão favoráveis pro Lula. Mas eu entendo que é por causa da imprensa que parece que fez uma parceria. Não estou generalizando. Mas aquela parte da imprensa que demonizava o Bolsonaro por qualquer coisa, hoje virou um militante assim pró-governo, né? Que é uma coisa impressionante. Mas mesmo assim, é claro que esse processo fica mais lento, mas a população aos poucos, né, com a realidade se impondo, vai tomando noção, consciência da verdadeira situação. E para mim, esses indicadores tendem a piorar. E não só por isso, para finalizar, né? O mundo está com conflitos espalhados e o Brasil está sempre do lado errado. Então, se de repente a guerra na Rússia, esse conflito com o Hamas começar a escalar, o Brasil está do lado errado. Aí as coisas tendem a piorar ainda mais do meu ponto de vista, tá? Então, enfim, não estou otimista para os próximos 3 anos com o PT, com a esquerda liderando o nosso país. Vendo o que ela fez na América Latina, realmente eu estou bem pessimista. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam da pesquisa, se concordam com o meu ponto de vista. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.